Pode fazer, Selma. Boa noite. Só um minuto, Carol. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos e, em primeiro lugar, agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecer a Deus, nosso Criador, e aos amigos espirituais, né, aos amigos que aqui estão, aos mentores, e também aos desencarnados que acompanham. E vamos pedir que essa noite seja uma noite de muito aprendizado, de que nosso entendimento se faça presente diante do que for explanado pela Carol. Vamos também agradecer, né, por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui. E, mais uma vez, pedir a Deus, né, que estejamos unidos aqui, de mente e de coração. Em nome de Jesus, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Selma. Ok. Pessoal, boa noite a todos, para aqueles que ainda não dei boa noite. Vamos continuar com aqueles nossos temas, né, que tínhamos selecionado, tanto que eu coloquei aqui alguns temas fundamentais que precisamos ter um certo domínio, né, inclusive para a gente conseguir passar pelas obras de Allan Kardec. Sobre a semana passada, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Alguma dúvida? Comentários? Naquele dia eu falei, acho que eu não soube me expressar. Eu quis dizer que o perispírito pode ser agravado em uma existência. Ele vê, não retrocede, mas ele pode ser agravado, né, em uma existência pelos atos do próprio espírito. Né? Mas como assim agravado? Por exemplo, a pessoa vem, ao invés de pegar o caminho do bem, comete crimes, leva de má vida, vamos assim dizer. E daí, então, pode agravar o perispírito, voltar à existência pior do que quando chegou o perispírito. Mas aí não seria, Marli, não seria contrariar a lei do progresso, da forma, por exemplo, como você está colocando? Então, eu não soube me expressar, eu quis dizer isso, entendeu? Mas eu não soube me expressar. Entendi. Que a gente não pode falar, tá, que o espírito, primeiro, quem é o agente da evolução é o próprio espírito. Ele que é o princípio inteligente, ele que está em evolução, logicamente que a matéria, lembra, o perispírito é uma matéria. Então, é ele que vai servir de veículo para que esse espírito possa vir, né, ele possa ser no mundo, na verdade. Né, para que ele possa ter existência e para que ele possa coexistir, né, e também existir nessas duas dimensões, espiritual e material, ele precisa do seu perispírito. Mas quem é que está comandando a evolução? É o espírito. Então, por exemplo, quando a gente tem essa ideia, né, que ele está, como né, usando essas expressões, que ele está agravando, né, quem está ouvindo, por exemplo, um leigo, aquele que não está estudando o espiritismo, vai dar essa impressão que, então quer dizer que eu posso vir pior do que já fui na outra vida. E pelas leis divinas, pelas não leis retrocede. a gente não retrocede. O que acontece? Né? O que acontece? Justamente porque a nossa pouca evolução, a gente não consegue compreender, né, o tempo. Então, parece aquela coisa, nossa, parece que está tudo parado, parece que eu não estou evoluindo, mas nós estamos. É porque a gente tem essa ideia, essa ansiedade, né, ainda de um espírito
de não tão grande evolução assim, tá? Que a gente tem essa ideia que a gente precisa evoluir e na próxima vida já vou vir melhor e dando um grande salto. Só que não é assim que acontece, tá? Então, assim, o que a gente pode colocar? Que eu entendi o que você quer dizer. Que o perispírito, ele reflete a atual natureza fisiopsíquica desse espírito. Então, ele vai carregar essa matéria, vai estar impregnada pelas qualidades morais e intelectuais desse espírito. Então, se nós temos um espírito, por exemplo, ainda ligado a um vício moral, né? Normalmente o vício moral é sempre a base, né? Ele está ali em uma perturbação psíquica. Então, ele se ligar a um vício, entre aspas, material, é um pulo, tá? Então, é lógico que só que ele não deu, vamos colocar assim, muitas vezes ele não deu causa agora. Ele já traz isso em Gênese, entendeu? Ele já traz isso de outras vidas. É que acontece que a gente não é de uma vida para outra que a gente vai 100%, vamos deletar tudo, ou seja, o meu perispírito eu zerei tudo e a minha alma também, porque isso é dar saltos, isso contraria a lei da natureza, quando a gente não compreende de fato a lei do progresso. Entende? Então, dá essa impressão, nossa, parece que ele está pior, né? Mas não é que ele está pior, ele ainda não aprendeu. Ele ainda está repetindo esses mesmos erros. E em nenhum momento Allan Kardec, tá, fala que a gente não vai repetir os mesmos erros em outras vidas, ou pelo menos semelhantes. Ele mesmo diz, né? Ele coloca isso em toda a sua obra, fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, fala isso desde a primeira obra, o que ele diz para a gente? Que muitas das causas dos nossos males nós encontramos em vidas passadas. E muitas vezes a gente não dá conta. Outros autores espirituais, inclusive, como o André Luiz, se a gente quiser ampliar essa visão, traz a mesma coisa. Ou seja, né, os diálogos ali, por exemplo, com o André Luiz, quando o André Luiz está conhecendo o ministério da própria encarnação ali, né, na colônia muscular, e o irmão Alexandre fala para o André, olha, André, as pessoas que vêm aqui, elas não cumprem nem 70% do que elas programaram, né, então, mas por que elas não cumprem, né? Porque elas foram, que elas não quiseram? Não, elas não são capazes ainda espiritualmente. Aí nós temos, né, que aprender, reaprender como a gente vai olhar essa situação. E normalmente, se a gente pegar essa postura, é porque ele é um espírito muito ligado ao mal ainda, que ele é ligado ao mal moral, então por isso que ele repetiu o mesmo erro. Então a gente só repete aquilo que a gente não aprendeu. Aquilo que a gente não deu conta ainda. Por isso que a gente repete, tá? Mas isso não é retroceder. Tá? O que dá essa ideia, né? O que é voltar atrás? É quando eu já aprendi. Por exemplo, eu era viciada. Em várias vidas eu vim com o mesmo vício, tá? E chega nessa vida, eu dei conta disso. Eu consegui me livrar do vício moral, por exemplo. Ou um vício, ou da bebida, ou qualquer outro vício que a gente puder dar de exemplo, tá? E numa outra vida, vamos supor que agora, como Ana Carolina, eu consegui dar conta. Mas aí vem, numa próxima vida, eu vou voltar o mesmo comportamento de 4, 5 vidas atrás? Isso não acontece. Porque se eu aprendi, ou seja, e esse aprender é uma apreensão moral, inclusive, ou seja, o meu espírito aprendeu, eu não vou voltar. Porque é ilógico, né? Por que eu vou, se eu passei de ano, por que eu vou voltar na matéria anterior? Eu só volto na matéria anterior se eu não aprendo, se eu não tive ela aprendida. Então, Allan Kardec, quando ele vai explicar, inclusive para nós, sobre a escala espírita ou a escala espiritual, quando ele fala, né, que ele coloca ali de forma
para a gente entender, então ele faz realmente uma escala, né? Mas a gente pode perceber que entre uma escala e outra há graus, justamente porque há muitas variações de aprendizado espiritual. Justamente porque não é rápido dessa forma, entende? Então, todos, ou seja, mesmo numa escala grande, todos aqueles ainda são espíritos imperfeitos. Todos nós estamos em evolução. Enquanto formos espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda não alcançou uma evolução máxima, a gente vai estar indo, né, caminhando durante essa escala e preenchendo esses graus. Entende? Então, por isso que a evolução ela é lenta. Justamente, né? Porque não basta a gente merecer, né? O Allan Kardec faz essa questão, por que Deus, então, ele faz isso lá acho que no capítulo 3 da Gênesis, né? Quando ele fala do bem e do mal, ele fala assim, o Allan Kardec fala assim, por que Deus, então, não criou já todo mundo bonzinho? Já todo mundo, né, já nasce, em vez de nascer simples e ignorante, nasce perfeito. Porque aí depois ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo responde de forma retórica, ele vai colocar assim para nós, mas aí que mérito nós teríamos? Né, que mérito nós teríamos para poder, né, falar, nossa, consegui chegar nessa escala máxima espiritual? Nós não teríamos mérito e nós não teríamos aprendizado. Fora que ele ainda, né, deu para nós uma palavrinha-chave, que né, que a gente usa bastante, que o Allan Kardec também usa, que é o livre-arbítrio. Então, Deus ainda quer ser escolhido. Ele não só adotou um método, né, do mérito, não, você só vai subir essas escadas se você tiver mérito, se você aprender. Senão você vai repetir de ano. É o que acontece com a gente repete de ano, várias vezes. Entende? Mas isso não quer dizer que eu retroagi, isso quer dizer que eu não aprendi. Né? Então, é isso que é a mesma ideia da lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a lei de causa e efeito dá a entender, se a gente for interpretar ela de uma maneira muito, vamos colocar assim, muito, muito seca, dá a entender que eles têm um Deus que fala, você não, eu te dei essa vida, você não aprendeu? Toma de novo. Entende? E não é por aí. Né? Deus já nos deu a inteligência, justamente para que a gente ela possa iluminar a nossa ação moral, e que a gente vá, ao longo da nossa própria jornada, criando a nossa evolução. Então, nós mesmos somos responsáveis por essa lei de retorno, por exemplo. Entende? Ou lei de causa e efeito, como dizia Allan Kardec. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o perispírito vai atravessar isso, vai acompanhar o espírito em tudo isso? Claro que ele vai. Ele é a matéria que serve ali de base para esse espírito. Ele só existe, ele só consegue ter existência material, né? Porque na essência, na estrutura, ele não é matéria. Né? Ou é espírito ou é matéria. São essas duas grandes, vamos colocar assim, essas duas grandes asas que Deus criou. Então, nós temos Deus, espírito e matéria, por isso a trindade universal. Né? Então, tudo que não é espírito é matéria, e uma delas é o perispírito. Então, ela vai sempre servir de apoio a esse espírito. Então, por isso que a gente não tem como conceber um espírito, por mais evoluído que for, sem o seu perispírito. Deu para entender um pouquinho? Mais alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de comentar ainda do assunto da semana passada? A gente caminha aqui. Já que estamos falando, né, em espírito e matéria, nós vimos que o pensamento, né, lembra que o Allan Kardec estava num século onde estava se discutindo ainda o que era pensamento, pauta que ainda existe, tanto na psicologia, na filosofia, em qualquer área que a gente for dialogar, tá certo? Então, só que o Allan Kardec, ele
né, ele foi pioneiro, né, nessa questão, dando uma definição espiritual sobre o pensamento. E o Allan Kardec colocou para nós, por mais que o pensamento seja um atributo subjetivo, anímico do espírito, ele também tem quando o espírito vai externar esse pensamento pode ser materializado. Ou seja, né, que aquilo que a gente sempre fala, né, quando a gente ouve em palestra, ouve em cursos, né, o espírito vai plasmar, né, ou seja, pegando essa linguagem mais da obra de Chico, né, ou seja, ele vai materializar, ou seja, o seu pensamento vai se fotografar, por isso que o Allan Kardec, no capítulo 14 da Gênesis, ele fala da fotografia do pensamento. E através desse pensamento, isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque é por ele que os espíritos, eles se comunicam. Ou seja, eles não têm o corpo físico, quando eu estou falando do espírito, eu estou falando desse espírito, não da alma encarnada, tá? Estamos falando do espírito que está desencarnado, pelo menos agora, nesse primeiro tema que a gente está colocando. Então, os espíritos que se encontram lá no mundo espírita se comunicam através do pensamento. E como que eles se reúnem? Né? O Allan Kardec não vai falar em colônias espirituais, mas ele vai falar de lei de afinidade. Ele vai falar que os espíritos se unem, se juntam, se comunicam através da afinidade de pensamentos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque realmente não é porque nós estamos aqui encarnados que nós estamos protegidos, pelo contrário. Porque se os espíritos, né, eles interferem na nossa vida e nos nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina, então quem atrai primeiro quem? Nós. Quando a gente está dando, vamos colocar assim, dando essa nuvem de pensamento aqui ao espírito, onde ele é atraído, onde ele vai se sentir confortável perto de nós. E para aquele que está estudando, ou quem trabalha com a faculdade mediúnica, isso aqui é extremamente fundamental. Não tem como eu conceber uma educação mediúnica, por exemplo, se eu não consigo educar os meus pensamentos. Porque senão eu vou ser o quê? Um joguete na mão dos espíritos. Então, aquele médium que fala, mas foi o espírito que fez isso, mas foi o espírito que, né, que ele né, não consigo ter um domínio do pensamento. É justamente isso, ele não está conseguindo entender essa lei de afinidade, entende na teoria, né? Mas ele não está conseguindo entender, e mesmo assim ele se torna, né, ali um alvo fácil para a equipe espiritual não tão boazinha assim. Por isso que aí abre temas, né, se a gente for aprofundar aí, vamos esbarrar em temas como processos obsessivos. Ou influência negativa. Lembrando que nem toda influência negativa é obsessão. Porém, toda obsessão é uma influência negativa. Tá certo? Mas não importando ali o grau e a afinidade, né, ou não, nós o tempo todo estamos atraindo ou repelindo os espíritos através do nosso pensamento. E tudo isso forma o quê? Uma força fluídica. Porque já que o pensamento se materializa, quando eu estou falando a palavra materializa, eu estou trabalhando com o quê? Com fluidos. Então, se estamos o tempo todo, lembra qual foi a palavrinha que nós usamos na semana passada, e que o nosso mundo todo, aliás, o universo, melhor dizendo, todos nós estamos o quê? Revestidos pelo fluido cósmico universal. Então, nós que estamos atribuindo qualidade a ele. E depois o André Luiz chamou isso do quê? De psicosfera.
não é? Então, nós estamos o tempo todo dando qualidade e atribuindo através do nosso pensamento e da nossa vontade, vai dizer Allan Kardec, também lá no capítulo 14 da Gênese, que é o espírito encarnado ou desencarnado que atribui qualidade a esse fluido através do seu pensamento, do seu desejo e da sua vontade. E isso vai influenciar o tempo todo na comunicação mediúnica, ou na nossa comunicação, na nossa convivência com esse mundo espiritual. Lembrando que a gente está o tempo todo em sintonia, não é mesmo? Não tem, né? Por mais que a gente estude ele de forma separada, e por mais que a gente muitas vezes não consiga perceber, né? Mas a gente está o tempo todo interagindo com o mundo espiritual, e nós também no mundo deles. Há uma interação, tá? Não é só deles para cá. É nós também para com eles, tá certo? Então, quando eu estou falando de uma qualidade, né, ou do médium pronto, como dizia Allan Kardec, eu estou falando de um médium que, inclusive, domina esse assunto, que, inclusive, domina esse controle do pensamento. Quando, né, a primeira coisa, quando a gente vai conceber um médium que está em desequilíbrio, com certeza ele começou o desequilíbrio ali através do pensamento. Porque ele até chegar no processo obsessivo, e ele até chegar no processo de qual é o grau de obsessão mais gravosa que o Kardec coloca? Qual é a palavrinha que o Kardec fala? Lá no livro dos médiuns. Obsessão de? Quem lembra? O grau mais alto do processo obsessivo. Nós temos obsessão simples, fascinação, e qual é a outra? Que é mais grave. Abre o áudio, Marlice. Subjugação. Subjugação. Exatamente. Então, até o espírito conseguir, né, controlar, inclusive, o corpo, que isso é a definição, né, de um processo obsessivo de subjugação. Até ele conseguir controlar isso, o pensamento ele já alienou faz muito tempo. Ó. Ele já está em um domínio do pensamento do médium de forma violenta. Então, o médium ele só vai se entregando mais a esse processo obsessivo. Por isso que é muito difícil quebrar essa sintonia. Quebrar uma sintonia fluídica, espiritual, entre dois espíritos, porque inclusive há uma afinidade do mal também, vamos colocar assim, é muito difícil. Tem que os dois terem a consciência e querer esse processo. Não adianta eu só afastar o espírito. Eu tenho que conscientizar, né? Como a gente chamava antigamente, doutrinar esse espírito. Eu preciso conscientizar que, inclusive, lembra a interação dos dois mundos, inclusive, ele também está sendo vítima do próprio processo obsessivo que ele está causando no outro. Até ele também é sugado, né? Aí sim, né? Quando a gente está falando do nosso, ele também tem o seu corpo fluídico, também ele está totalmente em desequilíbrio fluídico ali também, né? Tanto quanto o encarnado quanto o desencarnado. Então ele vai ter que entender que ele também se encontra espiritualmente doente. Só que ele não consegue enxergar isso. Por isso que eu não posso falar, né, pegando o ponto inicial, por isso que eu não posso falar que ele retrocedeu, ou que ele parou. Ele não aprendeu. Depois que ele vai, nossa, mesmo, não é que eu estou fazendo mal até a mim mesmo? Né, ele sabe assim, como a gente falava antigamente, caía a ficha dele não caiu. Né? Então ele ainda vai tomar conta, conseguir enxergar que até o corpo dele se encontra doente. Quando eu estou falando do corpo, o corpo espiritual. E ele precisa de ajuda. Né? Então, olha como isso é importante, a gente entender essa sintonia vibratória, que é o que a gente chama também de padrão vibratório, né? Para a gente poder entender toda essa dinâmica, como que os espíritos se comunicam, como que eles influenciam um ao outro, através do pensamento e da afinidade moral. E isso, né, é o prato cheio também para a gente estudar
os processos da própria, né, do próprio intercâmbio mediúnico. Alguma questão, pessoal, sobre esse assunto? Podemos passar? Continuando aqui, ó, pessoal. Deixa eu só voltar para a tela. Quando eu estou falando, ó, do papel do perispírito agora na comunicação mediúnica. Então, nós já vimos que os espíritos, eles vão exercer, eles se comunicam através do pensamento, o pensamento se materializa devido, né, e isso é possível porque nós estamos banhados entre matéria, né, no caso, vamos chamar de fluidos, né, para melhor dizendo, e por isso que a gente consegue, né, ter a ligação entre o espírito comunicante e o médium. E como que isso acontece? Através de perispírito para perispírito. O nosso perispírito está o tempo todo irradiando, tá? Essa outra palavra-chave que o Allan Kardec também usa lá no capítulo 14, tá bom? Lembrando que o capítulo 14, apesar do Allan Kardec ter reservado o livro dos médiuns, né, para justamente focar em assuntos mediúnicos, como o próprio título fala, mas foi na Gênese que ele deu, enquanto ciência, enquanto conceito, nós temos um Kardec mais maduro. Né? Então, ele vai reservar esse capítulo 14, tão famoso, emblemático, justamente para isso, né? Para onde ele vai melhorar aqui a técnica e o conceito sobre os fluidos. Aí, voltando, logicamente, né? Voltando também à mediunidade, ligando ao tema dos médios. Então, como que acontece a mediunidade? Só é possível, não importa se ela é de efeito físico, se ela é de efeito inteligente, se ela tem os dois ao mesmo tempo, não importa. É porque tem perispírito, tá? Não, se a gente não tivesse nem o médium e nem o espírito, tivesse esse corpo fluídico, não teria como se comunicar. Então, ele, tá, vai oportunizar né, essa conversa, esse intercâmbio, ou esse fenômeno mediúnico, tá certo? Justamente porque, né, tanto o meu, vamos supor que, né, que eu estou trabalhando como médium, tanto o meu quanto o do espírito comunicante, a gente está o tempo todo o quê? Irradiando esses fluidos. E a qualidade desses fluidos, lembrando, tá, vai se dar a nossa qualidade moral, tanto a minha quanto a do espírito. Tá certo? Lógico, não só isso, né? Nós contamos também com uma qualidade fluídica do próprio meio ambiente, que está ali com os colegas de grupo mediúnico, por exemplo. Então, por isso que todos ali eles precisam estar coesos, né? Eles precisam estar numa mesma unidade de pensamento. Não é à toa, por isso que a gente cria uma afinidade, não só uma amizade, mas a gente cria uma afinidade fluídica entre nós, entre os colegas de grupo mediúnico ali. Porque é necessário isso. Justamente para que a gente, apesar da faculdade mediúnica não depender da qualidade moral, mas é a qualidade moral, né, que vai atribuir uma boa ou uma má comunicação mediúnica. Mas aqui, como que a gente pode, né, como que a gente pode entender que só há comunicação porque nós temos, né, esse perispírito como ele, né, lembra que eu falei que ele é plástico, né, justamente porque ele consegue gerar essa força, esse fluido, e assim ele consegue fazer o efeito mediúnico. E como que isso é possível? Porque nós estamos banhados nessa matéria aqui do fluido cósmico universal, adaptado, obviamente, ao nosso planeta, e também justamente porque nós temos esse veículo material plástico, ele vai ter muitas qualidades da matéria, inclusive a sua expansão. Tá certo? Então, quando o médium, ele se concentra ali na mesa, ele senta, ele se concentra, e para que ele possa irradiar, e para que esses fluidos possam se comunicar, entrar em vamos colocar assim, numa sintonia,
junto com a do espírito, o meu perispírito, ele se emancipa. Muitas vezes, não é, aliás, quase sempre, né, não precisa, ele não vai sair, não vai ser uma expansão como é no sonho, por exemplo, tá? Você está ali, inclusive, o corpo ali está, você está percebendo o que está acontecendo, você não está dormindo, tá bom? Mas há uma expansão. Alguns médios que são mais sensíveis consegue sentir. Como que muitas vezes eu sinto, né? Se a gente estiver ali na aula do centro, fazendo curso mediúnico, a gente pode perguntar, mas aí como que eu sinto? Né? Tem alguma fórmula, né? Como eu descubro isso? Muitas vezes é uma sensação realmente como se você estivesse saindo do corpo, você está se dilatando. Só que isso, pessoal, não é uma faculdade mediúnica do médium, isso é uma faculdade anímica, tá? Eu mesmo consigo, tá? Na hora ali que eu entro num transe mediúnico ou não, mas que eu estou ali a serviço, né, da faculdade mediúnica, eu tenho essa capacidade plástica de expansão do meu perispírito. Entende? Então, eu posso sentir. Tem pessoas médios que realmente sentem. Né? É como se. E sentem, por exemplo, a mão fica mais pesada, o corpo você não consegue ter muito domínio, porque você se entrega. Então, assim, cada um vai expressar de uma forma diferente. Né, e como ele vai expressar também, como, né, justamente como ele vai estar falando, né, cada um vai ter uma experiência diferente, mas eu preciso que haja essa expansão, tá bom? Eu preciso que haja essa expansão. Se não tiver essa expansão, mínima que for, tá? Mínima que for, que seja, o meu perispírito não irradia o suficiente, fluidos o suficiente para que eu possa criar, que ele chamou ali de esse campo fluídico aqui para que a comunicação possa ser feita. Até mesmo na cabine de passe. Para que na cabine de passe o meu fluido ou a minha energia, né, como a gente quiser chamar, com o fluido da cabine, ou seja, da equipe espiritual ali, eu preciso, logicamente, expandir o meu perispírito. Ele se expande, ele se dilata, justamente porque ele é plástico. Então, o tempo todo, mesmo durante não é só no sono, tá? Mesmo em vigília, eu também tenho essa expansão do meu perispírito. Não confundir isso com transe mediúnico, tá? Porque, por exemplo, posso estar lá dando passe na cabine mediúnica, na cabine de passe, vai ter esse efeito da minha expansão do meu perispírito, só que eu não estou em transe mediúnico. O transe mediúnico é outro conceito, que a gente vai ver logo mais, tá certo? A partir do momento que eu tive o meu perispírito expandido, eu consigo irradiar. Aí eu vou irradiar a minha própria qualidade fluídica. Logicamente, eu vou ter a contribuição, por eu ser médio, eu tenho o meu corpo físico, então ali eu vou também poder doar esse fluido vital, né? Também chamado de quê? Qual outro apelido do fluido vital, pessoal? Fluido magnético. Né? Então, eu vou estar doando esse fluido magnético animalizado, certo? E juntando com o pessoal da cabine, né? Ou seja, com a equipe espiritual ali da mesa mediúnica, que eles vão estar também doando fluidos mais salutares, inclusive, essa comunicação é possível. Por isso que a gente entra no mesmo, a gente tem a impressão que a gente está realmente sendo aquele, né, sendo o espírito, né, como se estivesse entrando no nosso corpo. É a sensação, tá? Mas não precisa adentrar no corpo, tá? Apesar que o Allan Kardec depois, inclusive na Gênesis, vai falar que é possível a possessão, mas aqui não é o caso de possessão, tá? Aqui nós estamos falando de comunicação mediúnica comum, simples, tá? Onde vai ter a expansão do nosso corpo espiritual e vai ter uma irradiação,
tá certo? Por isso que alguns videntes conseguem até enxergar esse caminho, né? Vamos colocar assim, a nuvem fluídica ali que se forma, né? E ela vai ter cor, ela tem um calor, é igual a matéria também tem cor, tem calor e tem outras qualidades, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse tema ainda? Aqui a comunicação mediúnica. Há outro tema legal, né, que a gente tem que ter bastante domínio, pessoal. A diferença, tá? Entre comunicação mediúnica e fenômeno mediúnico. A comunicação mediúnica e o fenômeno mediúnico, eles têm a mesma base que é aquilo que a gente acabou de ver, tá? Na figura anterior, tá? Então, há esse campo fluídico, né, onde tem a expansão do perispírito que se liga no outro, e eu posso tanto produzir a comunicação mediúnica ou um fenômeno mediúnico, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Quando eu estou falando em comunicação mediúnica, é aquela que vai me trazer uma mensagem. Como o nome diz, é uma comunicação, há uma conversa. Então, nós temos um espírito que ele vai trazer alguma informação, vai dar uma troca de ideia, ou ele vem pedir um socorro, uma ajuda, tá? Não, ou seja, há ali uma troca de sentimentos ou de mensagens. Então, nós temos uma comunicação mediúnica. O fenômeno mediúnico, que é um conceito maior, tá? Ele nem sempre é uma comunicação. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de efeitos físicos, não há uma comunicação, há apenas um efeito físico. Às vezes nós tivemos um efeito físico, o espírito fez aparecer aqui, vamos colocar aqui, se estivesse numa sala, ele fez aparecer aqui uma flor, por exemplo, ele não se comunicou, ele não disse nada, ele não trouxe nenhuma mensagem, ele apenas, pela vontade dele, quis que essa flor aparecesse. Tá certo? Então, isso é um fenômeno mediúnico. Não há, tá, nenhum caráter comunicativo. Agora, a comunicação mediúnica, tá, com agora a gente juntando os dois, a comunicação mediúnica é um fenômeno mediúnico. Há um acontecimento ali. Só que ele veio com a intenção de nos trazer uma mensagem. Tá certo? Então, só para a gente entender, né, a diferença quando nós estamos falando em fenômeno mediúnico ou comunicação mediúnica, ou essa relação entre esses dois conceitos, tá? Normalmente, quando nós estamos falando de fenômeno mediúnico, normalmente a expressão empregamos quando nós vamos falar, né, de comunicação sem, aliás, de efeito mediúnico, sem nenhuma comunicação, sem uma mensagem, seja escrita, seja falada, sem nada, nenhum conselho, nenhuma instrução, né? Então, normalmente, a gente vai reservar, né, quando tiver essas questões, nós vamos falar, houve uma comunicação mediúnica, o espírito veio, falou isso para o grupo, chamou a atenção do grupo, deu um conselho, deu uma instrução, veio um mentor, né? Agora, quando ele veio apenas trazer uma flor, né, e não falou mais nada, né, de forma teórica aqui, vamos falar que ele apenas tivemos aqui uma produção de um fenômeno mediúnico, tá certo? Mas, né, como está aqui como a gente pode ver aqui na figura, a comunicação mediúnica é um conceito menor e que se liga ao fenômeno mediúnico, né? Por isso que eu coloquei aqui, que toda comunicação mediúnica é um fenômeno mediúnico, mas nem todo fenômeno mediúnico é uma comunicação. Deu para entender a diferença? Um conceito que é mais simples, né? Só para a gente... É mais simples, mas se a gente não domina, a gente, às vezes, não entende, né, algumas questões que o Allan Kardec está colocando aqui para nós. Vamos falar um pouco de animismo, né, que é uma das matérias que a gente mais fica patinando, né, quando a gente escuta, né? Qual a diferença de um fenômeno mediúnico? Aí
não importa se eu estou falando de efeito físico ou efeito inteligente, e dos fenômenos anímicos, né? Lembra que eu falei, gente, a expansão do perispírito é um fenômeno anímico, eu usei essa expressão. O que isso quer dizer? É da própria alma do médium, ali que está se expandindo, para que ele possa ali, né, servir de instrumento para que a comunicação ou o fenômeno mediúnico ocorram, tá certo? Então, quando nós estamos falando de um fenômeno mediúnico, né, como o nome já diz, há sempre a presença de dois, há um médium, pelo menos, e há um espírito comunicante. Não importa se ele vai fazer um efeito físico ou um efeito inteligente. Isso não está em discussão agora. Se tem um espírito e ele está exercendo uma influência nesse médium e ocorre ali uma sintonia fluídica e ocorre a comunicação, nós estamos falando aqui de um fenômeno mediúnico, né? Então, nós temos aqui a interação de pelo menos dois espíritos, um encarnado e um desencarnado. Tá certo? Então, nós temos, né, pelo menos dois entes aqui. E há uma transmissão, lembra, de pensamento e de sintonia entre eles. Agora, quando eu estou falando de animismo ou de fenômeno anímico, eu estou falando apenas da alma de um só. Exatamente, Rogério, de um só, tá certo? Por isso o termo ânima, né, o anima, quer dizer alma, né? Aliás, o termo alma. Ou seja, são todos aqueles fenômenos produzidos pela alma daquele próprio espírito. Ele é um indivíduo individualizado, encarnado ou desencarnado. Então, vai ser as qualidades, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à alma dele é um fenômeno anímico. E se ele, aliás, é uma produção do seu mundo anímico, tá certo? E quando, agora, eu posso ter esses dois fenômenos interagindo o tempo todo. Isso sem desqualificar, né? Se a gente está falando agora de qualidade de comunicação mediúnica, isso sem desqualificar, tá certo? Então, nós temos vários tipos, né, de fenômenos anímicos. Apesar do Allan Kardec não se utilizar desse termo, ele preferiu emancipação da alma, e por falar de alma, né, ele não usa o termo anímico, mas dá para a gente entender. Tá? Então, o Allan Kardec trabalhou com muitos fenômenos anímicos, os sonhos, êxtase, que mais? Que ele vai chamar de emancipação da alma, que a gente decora esse termo, mas é a mesma coisa de fenômeno anímico, tá? É a mesma coisa. Então, tudo aquilo, tá, que o espírito está expressando, por exemplo, se eu vou pegar um espírito, né, ele sendo médium ou não, encarnado, né, uma alma encarnada, e eu vou induzi-lo ao estado sonambúlico ou hipnótico. Ele vai expressar muitas coisas, eu vou alcançar ali a alma dele. Porque ele vai estar, como diz o Allan Kardec, né? Ele vai estar emancipado, livre da matéria aqui do corpo físico, ele está mais livre. Aí ele vai falar mais sobre ele, por exemplo, que era, sem falar em dimensão espiritual, que era o que o Mesmer fazia, tá certo? Ele botava os pacientes dele em hipnose justamente para conseguir alcançar o sintoma. Da mesma forma que eu vou induzir esse médium, né, quem fez muito isso foi o Delany, o Gabriel Delany. E ele coloca isso na obra O Espiritismo perante a Ciência. Eu vou induzir esse médium, né, que eu tô fazendo experiência com esse médium, ao estado o Allan Kardec prefere a expressão de o estado sonambúlico, para que ele possa expressar as suas qualidades de uma forma mais intensa. Porém, mesmo ele falando sobre ele, agindo como ele também pode interagir com o outro do mundo espírita ou do mundo espiritual. Aí nós temos o fenômeno mediúnico junto com o fenômeno anímico.
certo? Então, por exemplo, Allan Kardec reservou ali um espaço da obra, né, para ele vai explicar o que é o sonho, o que é o êxtase, o que é o sonambulismo, né? Então, ele vai explicar, já colocando para nós, olha, a sua própria alma, a nossa própria alma pode fazer um monte de coisa. Nós também somos espíritos. Acontece que a gente está na matéria. Mas isso não quer dizer que a gente não pode colocar essa matéria, entre aspas, um pouquinho de lado, por isso que ele fala, nós vamos ter uma emancipação um pouco mais elástica, né, mais presente, né? Qual é o tipo de emancipação que a Allan Kardec coloca para nós que é a mais poderosa, que é a mais forte? O êxtase, né? Ou seja, o espírito ele experimenta como se desencarnado estivesse, mas os laços fluídicos estão ali bem, eles são preservados, eles só estão o quê? Como uma matéria, né? Eles só estão mais, eles só estão mais soltos, mas eles estão ligados, tá certo? Então, o espírito ele experimenta, né, uma liberdade como se encarnado estivesse. Lógico que essa sensação, essa experiência vai depender tudo das qualidades morais e intelectuais daquele que está passando por esse experimento, né? Mas mesmo quando ele volta ao corpo da matéria, ele não vai nem conseguir expressar tudo, né? Ele não vai conseguir expressar tudo. O Leon Denis, por exemplo, quando trabalhou sobre os sonhos, e ele, né, pegou isso como um dos objetos de estudo, e ele queria entender por que quando a gente volta do sonho, a gente não lembra de tudo. Eu sonhei com a minha avó, mas a minha avó estava ali com um vestido, não sei se era amarelo, se era creme, eu não sei que cor que era, né? Pegando esse exemplo bem simples, só para a gente entender, né? Eu não até as cores, aquilo que eu vivi, por exemplo, eu não consigo apreender, né, tudo e a minha matéria bruta, né, do corpo físico, ela não registra. Mas isso fica na minha alma. Essa expressão está na minha alma. Eu só não consigo traduzir, imprimir. Por isso que eu vou ter essa sensação. Será que era amarelo? Será que era um creme? Por isso que eu apenas vou ter essa tentativa o tempo todo da minha matéria conseguir expressar isso. Mas isso não quer dizer que ela foi pro além, eu perdi essa experiência anímica. Não, ela ficou. Eu só não consigo expressar isso de uma forma mais intensa, tá certo? Mas são apenas exemplos, pessoal. Então, tudo, tá? Todas as nossas experiências do passado, tudo, né? Se a gente for falar em termos de inconsciente, subconsciente, tudo que você quiser imaginar está na nossa alma, estão na nossa alma, e a gente expressa isso através de fenômenos anímicos, tá certo? Então, animismo não tem nada a ver, tá? Com mentiras, com o ato de querer enganar o outro, tá? Isso aí é outro conceito, isso é outra coisa, tá bom? Lógico que existe também, mas é um estudo extremamente sério, tá? Não tem como inclusive, não tem como eu conceber um fenômeno mediúnico sem um fenômeno anímico. Tem como eu conceber um fenômeno anímico sem a presença do outro, ou seja, sem eu me comunicar, né? Mas não tem como eu conceber o outro. Por isso que a gente tem que estar estudando bastante esse tema aqui também. Alguma questão, pessoal, ainda sobre essa parte? Pode falar, Oswaldo. Boa noite a todos. Eu acho extremamente importante isso que você falou nesse final, Ana, porque, veja, existe dentro do nosso movimento ainda um equívoco no sentido de tratar animismo como algo que é a colocação da vontade do médium. A gente vê isso ainda, né? É como se existisse um certo preconceito no sentido de, assim, é porque as pessoas efetivamente não estudam a questão do animismo, mas não, se a gente fosse analisar a fundo, não poderíamos dizer nem
fenômeno mediúnico. Tinha que ser fenômeno medianímico. Porque é o que você Sim, falou. Não existe uma comunicação mediúnica sem a contribuição da alma do médium. sim. Não existe. Isso não é possível. Então é importante a gente ir cada vez mais deixando para trás esse preconceito contra o animismo, né? E precisamos estudar para entender o que efetivamente é. E para Sim. a gente se distanciar cada vez mais dessa concepção equivocada que algumas pessoas ainda têm, né? E é, inclusive, um dos conceitos, que, na minha opinião, agora eu vou dar minha opinião, que teria que ser revisto, né? Naquela concepção, por exemplo, que o Kardec coloca para nós, que eles teriam que rever, né? Isso, juntar todos os espíritas, né? E rever muitas coisas, seria juntar esses dois conceitos, né? Porque Concordo o em Allan gênero, Kardec não número e teve grau. tempo, ele não concebia, Sim, aliás, o foco dele não era o animismo, apesar sim. dele compreender isso. Não deu tempo. Não deu Mas tempo. fenômeno medianímico seria perfeito, né? Seria perfeito, Seria perfeito. né? Então, assim, era uma coisa que viria não para acabar com aquilo que o Allan Kardec colocou, pelo contrário, justamente para dar força Sim. para a gente Adequar, entender, né, ao que adequar, efetivamente é, né? adaptar, exatamente. Perfeito, Né? obrigado. Imagina, eu agradeço, teríamos que fazer esse ajuste, né? Por isso que a gente tem que correr atrás e estudar. Porque olha aqui, olha como acontece a interação, né, entre eles, né? Então, nós temos, logicamente, esse médium como intérprete. O médium, ele é o intérprete daquele espírito comunicante, né? É ele que vai ceder, né? Inclusive, ele cede ali a sua matéria, o seu fluido, ele permite que essa comunicação, que esse fenômeno mediúnico ocorra, mas ele também contribui com o seu psiquismo. Por isso que eu coloquei ali, há uma simbiose psíquica. Não tem como a gente ter vamos colocar assim, só a fala do espírito de forma, se eu tenho essa interação entre eles, não tem como eu ter isso de uma forma pura. É impossível, tá? Por isso que não tem, né, como o Oswaldo colocou aqui para nós também, não tem como eu conceber uma comunicação, uma comunicação mediúnica, melhor dizendo, sem a ação do espírito, do médium, tá? Então, muitas vezes, tá? Muitas vezes, até numa dose maior, se eu sou um médium iniciante, por exemplo, e eu ainda estou trabalhando a caminho dessa educação mediúnica, essa simbiose, eu não vou ter tanto controle assim, porque ela existe. E ela não é uma coisa ruim, ela tem que acontecer. Até porque o espírito ele não foi colocado, ou ele não escolheu aquele médium à toa. Há uma afinidade de pensamentos ali, tá certo? Só que eu tenho que, o máximo disso, tentar filtrar, ou seja, me colocar realmente como o médium mais puro possível e tentar entender ali durante o processo, não, isso é meu, isso é da Ana Carolina, né? E vou colocar exatamente com o espírito, exatamente como ele falou. Mas isso não quer dizer que eu não vá colocar ali um traço meu. Isso sem desqualificar e sem desmerecer a comunicação que está sendo feita ali. Tá certo? Então, então eu buscar, né, uma das vantagens, né, de eu buscar essa educação mediúnica, é eu buscar também que eu seja cada vez mais o melhor instrumento mediúnico. Não vou colocar tantas coisas minhas. Só que aquele que está lidando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes com o transe mediúnico, ou seja, com a mudança, tá? Com a minha mudança da minha mente ali em transe, tá? Que é isso que é o transe mediúnico, não tem como eu não acessar a minha parte anímica de uma forma mais eficaz. É por isso que a gente tem que ser supervisionado na casa espírita por um médium mais educado, vamos colocar assim, mais macaco velho na função, porque ele já sabe identificar.
ele já sabe ver, né, exatamente quando é mais nosso, quando é mais do espírito comunicante. Então, por exemplo, nós temos um médium que ele acabou, ele está em aula ainda, ou ele acabou o curso e já foi colocado em grupo mediúnico. Só que ele não está totalmente apto, né, realmente a dar o melhor ao trabalho, não porque ele não quer, porque ele não sabe. Lembra, ele não sabe ainda. Ele está aprendendo ainda. Então, as primeiras comunicações deles, vocês podem perceber quem participa aí ou quem já passou por isso. As primeiras comunicações dele vão ser bem parecidas. Não é porque os espíritos ali eles são parecidos, ou não é somente por isso. É porque está vindo ali muitas das coisas anímicas desse médium. E cabe àquele que está supervisionando, instruindo, dar esse suporte a ele. Eu não posso exigir, você não é educado, então sai do grupo, vai fazer outra coisa, vai dar passe, né? Ainda desmerece as outras coisas da casa, né? Vai servir sopa, vai dar palestra, para médico você não serve, né? Ou seja, não é que não serve, né? É porque a gente não tem a capacidade, né? Aliás, a gente muitas vezes tem o orgulho de falar assim, eu não ensinei certo, eu não tenho paciência para poder ajudar esse médium a chegar até lá, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? É uma evolução. Lembra que a evolução ela não vai dar saltos? Tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu também vou passar, né? Eu vou percorrer um caminho, muitas vezes longo. Assim é aquele que está estudando a faculdade mediúnica e estudando de forma prática também, colocando em exercício. Então, ele vai dar muitas comunicações. Agora, se eu tenho um médium que ele não se esforça, que ele não estuda, que ele não educa o pensamento dele, que ele não trabalha também as suas, né, que cada um de nós, a gente sabe quais são as qualidades que a gente precisa colocar ali em jogo, ou aquelas que a gente não tem ainda, ou seja, a gente não trabalha para a nossa própria evolução moral ou reforma íntima, como a gente gosta também de colocar, né, e esse médium não se esforça, não quer participar de grupo de estudo, não quer participar da casa, só quer ir lá passar 1h30, né, senta, só quer trabalhar como médium, ele não vai evoluir. Posso colocar ali um professor de vários anos ali, né? Coloca, o Arley, né, Vanderlei, coloca o Arley lá que fala, forma médios há 40 anos. E realmente, há mais de 40 anos, né, se bobear? Mais de 40 anos, né? Coloca lá uma pessoa altamente qualificada. E a gente não dá conta, ou seja, a gente também não faz o nosso esforço também, não vai adiantar nada, né? Então, ou seja, a educação mediúnica, ela é uma interação, aliás, a gente precisa do outro também para poder nos ajudar, mas é nos ajudar, né? Eu não posso depender de um instrutor, de um professor, enfim, como seja, para que eu possa ganhar isso. Ela não vem de graça, ela é uma construção, tá? E passa por essa ideia também do meu controle, do meu animismo. Aí sim, né? Ou seja, porque ali eu quero um fenômeno mediúnico. O que nos interessa um grupo mediúnico é o fenômeno e a comunicação mediúnica. Então, quanto mais eu me deixar de lado, e eu vou tendo, logicamente, eu vou tendo essa lógica, né? E eu vou entendendo, não só estudando, mas colocando a prática também, ela vai me ensinando, e isso vai ficando melhor. Fora que a gente também tem o quê? A ajuda da equipe espiritual amiga. Né? Qual é o primeiro espírito que a gente sentou ali? Quem é o primeiro espírito que a gente tem que pedir? E o segundo, Allan Kardec, né? Que a gente precisa pedir ajuda quando a gente vai iniciar o trabalho mediúnico. Não importa se eu estou iniciando, se eu sou médio iniciante ou se eu já sou um médio pronto. Qual é o primeiro espírito que a gente precisa socorrer, pedir socorro? Nosso anjo da guarda? Nosso anjo da guarda.
Allan Kardec fala bem claro, né, ou seja, não foi à toa que ele colocou para nós a doutrina dos anjos da guarda. Não, chama, porque vai chegar uma hora, né, eu gosto, né, de falar que cada comunicação mediúnica, ela é um laboratório, né, o Allan Kardec não coloca a mediunidade como um laboratório. Então, cada atividade mediúnica ali, não importa se você tem tanto conhecimento, se você já leu todos os livros de Allan Kardec, se você já tem tantos anos de mesa mediúnica, vai chegar um dia que você vai ser desafiado, sim. Você não vai conseguir dar conta. Aí você, primeiro, aí você coloca na conta de quem? Quem você pede ajuda? Do anjo da guarda. Porque ele está ali, ele não precisa estar ali exatamente, né? A gente tem essa carência de querer que ele seja ali do ladinho, mas ele está através do pensamento. Pode ter certeza que ele está ali. Né? Ele marca a presença através do pensamento dele. Estando ali ou não, tá? Quero dizer que ele não precisa necessariamente de estar de forma presente ali. Ele pode estar em outra dimensão, inclusive, e, ao mesmo tempo, nos ajudando, nos servindo. Tá certo? Então, isso acontece o tempo todo. O tempo todo, tá? Então, aquele médium que entendeu a dinâmica, ele se conhece, né? E ele entende que ele não é só uma questão de fé, não, ele sabe que o seu anjo da guarda, ou seu mentor, ele está ali, ele vai pedir ajuda. Né? Então, aí, né, a gente tem aquele médium e fala assim, eu não sei, eu me senti inseguro, não sei o que aconteceu. Aí você pergunta para ele, mas você chamou pelo seu anjo da guarda? Né? Eu não sei se o pensamento era meu, se o pensamento era do espírito, eu fiquei confuso, mas você chamou pelo seu anjo da guarda? Porque ele ajuda a filtrar isso aqui, né? Ele está ali, nos apoiando o tempo todo. Né? Então, assim, né, se ele existe e ele nos escolheu, porque foi pelo livre-arbítrio dele também, né? Ou se não escolheu à toa, sabia que estava escolhendo, né? Então, vamos usar esse anjo da guarda aí e fazer ele trabalhar também. Ele também está em evolução, tá? Ele também está naquela escala espiritual ali. Lembrando que a definição de anjo da guarda, né? O Allan Kardec coloca que normalmente, aliás, é sempre um espírito acima de nós na escala evolutiva, não precisa ser de luz, né? Mas ele já, ou seja, um pouquinho mais do que a gente, ele sabe. Então vamos colocar, mas ele também é um espírito errante, então ele também precisa trabalhar, né? Até porque espírito de luz, ou espírito na escala evolutiva máxima, não tem anjo da guarda, aí ele não precisa mais. Ele já consegue caminhar sem um tutor. Né? Que aí é outro tema legal, né, Oswaldo, trabalhar essa questão do anjo da guarda, que a gente tem uma visão meio romântica disso, mas é um tema muito legal, né? Muito bacana e muito presente na nossa vida, né? Até para seminário, né? Até para seminário. E que a gente não dá importância, na maioria das vezes. Pois é. A gente reza para o Cristo, reza para Deus e esquece o anjo da guarda. A gente esquece do anjo da guarda, gente, e ele tá ali, gente. Ele tá ali. Tá ali. Ele tá ali, né? E é interessante isso, porque, assim, por mais que a gente não veja, né, por mais que a gente não saiba nem como que ele é, será que ele é homem, será que ele é mulher? A gente sempre quer imaginar de forma material, né? Tem jeito, a gente é da matéria. Então, mas ele está ali, tá? De forma presente com a gente, e pode ter certeza, né? Que ele vai ajudar como a gente vai trabalhar aqui com essa simbiose. Nós vamos passar aqui o texto, senão a gente vai ficar horas falando do anjo da guarda, que é um tema gostoso, mas precisa dar conta aqui do nosso tema. Então, quando nós estamos falando, né, do próprio fenômeno anímico, e a gente está, né, colocando aqui, essa parte anímica, gente, como fosse, imagina um armário, é onde está guardado tudo que diz respeito a nós mesmos. Tá? Então, tudo. Por mais que a gente não tenha acesso a todas as informações que a gente tem enquanto ente espiritual, enquanto princípio inteligente, enquanto espírito, mas está no nosso espírito ali gravado. Está ali inscrito, melhor dizendo.
tá certo? E durante o fenômeno mediúnico, onde eu também vou me emancipar, onde eu também vou me sentir mais soltinha, tá? Essa minha parte anímica, esse meu armário pode funcionar. E muitas vezes ele funciona e vem para o bem, tá certo? Porque depois, se a gente for aprofundar esse tema, tem espírito que escolhe o médium pelo seu armário anímico, sabia? Essa mesma obra que o André Luiz, essa mesma obra que o Delany colocou o Espiritismo perante a Ciência, ele vai trabalhar com esse tema também. Ele vai falar de espíritos que escolhem, o Allan Kardec já colocou isso desde o livro dos médiuns, os espíritos escolhem os médiuns, tá? Eles escolhem pelas suas caixinhas anímicas. Ele não vai usar essa expressão, mas é isso como ele coloca, né? Ou seja, por todo o conhecimento. Então, ele vai dar um exemplo. Um espírito precisava da comunicação em alemão, mas só tinha ali italianos, por exemplo, e ele precisava. Ele falou assim, bom, qual é o médium aqui que tem, pelo menos, sabe falar minha língua, entendeu? Sabe falar minha língua, e por mais que ele não seja, na atual existência, né, uma pessoa que fale normalmente o alemão. Então, mas ele conseguiu, pela sintonia, que aquele espírito, que aquele médium especial sabia alemão, e assim a comunicação se fez. E como que foi possível? Porque durante a emancipação, esse médium conseguiu fornecer a língua alemã que ele já tinha aprendido em outra existência. Ele forneceu somente durante a comunicação. Ele deu a comunicação em alemão. E depois que acabou o transe mediúnico, ele até se surpreendeu, porque ele falou assim, bom, mas eu não sei alemão. Você está bloqueado agora, você não sabe agora, mas a sua alma sabe. Alguma existência você aprendeu esse conhecimento. Tá certo? Então, os espíritos, eles... Pode falar, Vanderlei. Não, mas é interessante você pensar, né, nessa questão aí, né, da caixinha, mas fica mais fácil de entender se a gente falar bagagem espiritual, né? Bagagem. E a gente não esquece, a gente pode esquecer a bagagem, mas que ela é nossa, é nossa. Não, e ela tá sempre, ela não erra, né? Ela já tem que Ninguém carregar ela. pega a sua bagagem, você pode esquecer na rodoviária, mas ninguém vai pegar ela. Ninguém vai pegar. Ela chega até você, exatamente. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo, gente, está no nosso espírito. Ele que é o princípio inteligente, é ele que apreende, tá? Ele que dá conta de tudo que ele aprende, tá certo? E fica gravado. Então, tudo, tá? E isso pode, querendo ou não, isso pode vir, vem sim, né, e dá um suporte a esse fenômeno mediúnico ali, por isso que a gente está falando agora dos dois entrelaçados, né. Também posso, durante a mesa mediúnica, ter um fenômeno totalmente anímico. A gente acha que o espírito ali, aliás, a gente acha que o intérprete, o médium ali, ele está dando uma comunicação mediúnica, mas no fundo ele está fazendo, aí agora usando o André Luiz vai chamar a expressão de um mergulho interior, né? Ou seja, o médium precisa ser atendido muitas vezes, e ele vai ser atendido, como, entre aspas, como se fosse uma terapia, ele vai ser atendido ali, a alma dele, ele vai trazendo coisas da alma dele, mas são vivências espirituais dele, traumas, medos, enfim, que a gente, né, o cenário que a gente quiser colocar aqui, como fosse um romance, tá? Mas é dele que ele está falando. É de tristezas dele, é medo dele. Isso é muito comum. Pelo menos todo médium iniciante já passou por isso. Pelo menos, não vou falar todo, né, porque isso não tem como a gente não conhece todos os médiuns do mundo, tá? Mas pelo menos uma boa parte de médiuns passou por isso mesmo sem saber. Era ele que estava se comunicando. Pode falar, Vanderlei. Deixa eu contar rapidinho. Logo no começo, muitos anos atrás, para lá de 30, aí nós tínhamos uma colega que estava fazendo a parte prática, já final, né? Já estava no centro, um bom tempo, mas depois eu fui fazer o... Aí nós tínhamos um casal, e ela já era média ostensiva, assim, já bem. E aí ela estava fazendo também essa parte prática, né?
aprender toda a situação, inclusive acho que estava, não sei se ela fazia parte também do grupo de apoio, e já, né, apoiando essa questão da mediunidade dela. Aí está lá dando a comunicação, né, ela contando depois. Ela estava dando a comunicação nesse estudo na parte prática mediúnica, e falando, de repente, acabou a comunicação assim, do nada. Aí depois, na hora da avaliação, que acabou a situação, né, foi fazer a avaliação. O que aconteceu aqui? Ele cortou. Aí, o que ela falou? Porque essa questão que o Oswaldo está falando, a questão do animismo, a gente confunde muito com enganar, com enganação, né? Não é isso, né? Animismo é coisa séria, né? Aí ela falou assim, não, mas era eu que estava falando. Ela percebeu que era ela, então ela achou que não podia, né? Quer dizer, estava aprendendo ainda, ela podia muito bem passar aquela comunicação e depois, na hora da avaliação... Deveria, inclusive, deve. Sim, mas ela cortou, porque ela levou um choque quando ela percebeu que era ela ficou assustada e achou que estava enganando, né? Que tem que ser só com um espírito ali com ela. E aí, não, aí falou, não, mas não tem problema. Igual que você acabou de falar agora, né? Muitas vezes o médium é ajudado através disso, ele não consegue, como diz assim, falar isso, vamos dizer assim, consciente, vai no inconsciente, aí como espírito ele faz esse trabalho, e aí o atendente atende ele e trabalha ele, a situação que ele está vivendo. Interessante. E precisa, exatamente. Ela cortou na hora, levou, foi brusco, assim, aí depois... Por quê? Porque, como o Oswaldo colocou, né, há um preconceito, né, uma ignorância no nosso meio espírita com relação a isso. Precisa, né? Precisa, ou seja, aquele médium também é um espírito que também está em evolução e ele precisa de algum socorro. Se aquela fala dele, né, que estava ali naquela caixinha anímica ou no inconsciente, dependendo de como a gente quiser colocar, veio à tona, ele veio, ou seja, saiu da caixinha, precisa ser dito. Precisa ser dito. Mesmo, né, mesmo como se fosse, tá, um espírito ali falando. E tanto que aquele que vai fazer o curso, eu quero trabalhar com médium, mas eu quero ser o dialogador mediúnico. Ele precisa estar pronto também para poder ajudar o próprio colega ali. E muitas vezes é o colega ali que está falando. Agora, é lógico, é por isso que tem, né, por isso que a gente tem que acompanhar esse médium, acompanhar esse grupo, ver se isso está se repetindo de uma forma, vamos colocar assim, se é sempre assim, né? Aí é diferente. Né? Aí é um médium que muitas vezes precisa ser afastado e ele precisa ajustar aquela simbiose ali, né? Porque eu preciso que ele seja mais intérprete, né, do que apresente ali um fenômeno anímico. Mas isso não quer dizer que muitas vezes ele vai precisar de um certo socorro, né? Por isso que a gente fala, né, que estudar a faculdade mediúnica é estudar um pouco de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente acha que é estudar só o outro, eu vou servir para o outro, mas não, nós estamos estudando a nossa própria alma e a nossa própria capacidade, né? Quais são as nossas, ou seja, quais as capacidades que a nossa alma tem, que são inúmeras. E a gente muitas vezes pouco explora, tá? Deixa eu ver se consigo andar mais um pouquinho. Isso aqui é só a gente falando, né, entre essa fronteira, né, entre o fenômeno psíquico, né, o anímico e o mediúnico, como a gente colocou aqui, né, o médium não é só um canal passivo, ele está interagindo o tempo todo, mesmo aquele médium educado, mesmo aquele médium que serve, assim, no mais puro possível, mas algo dele vai, ele tem essa consciência, é por isso que ele também se trabalha, né, para ser um filtro cada vez melhor, né? Tudo é transmitido, né? Ou seja, nós temos aqui o mundo da linguagem, né? Ou seja, essa comunicação de pensamento, né? Ela é possível porque o pensamento entra nessa, como a gente colocou, né? O pensamento entra nessa camada fluídica aqui, mas é através da linguagem que a gente vai se expressar, né? Então, nós temos a linguagem do espírito comunicante e a linguagem do médium. Né? Então, eu preciso que essas linguagens se casem. Né? Por isso que o bom médium é aquele médium que estuda, é aquele médium que se desafia, que também dá um bom, vamos colocar assim, bom arcabouço linguístico inclusive.
né? Quem era uma médium muito preocupada com isso era a Ivone. A Ivone, desde muito jovem, desde os 13, 14 anos, lia como uma forma, né? É uma das melhores formas de aprender, né? É lendo. Então, ela lia de tudo, de poesia, de tudo que a gente imaginar para ela ser uma melhor intérprete possível. Ou seja, ela já entendeu isso mesmo muito jovem, né? Olha a capacidade desse espírito que era e é a Ivone, tá certo? Só para... E um exemplo também a ser seguido, né? A gente fala muito no Chico, mas nós temos outros grandes exemplos também, tá certo? E a mediunidade, né? Olha aqui aquilo que o Oswaldo colocou para nós, né? Ela é, né? Ela se faz nesse dualismo, né? Entre o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. Agora, sobre o transe mediúnico, pessoal, outro conceito, tá? Que a gente tem que dominar bem, tá? O transe mediúnico é minha alteração do estado de consciência. Tá? Então, há a emancipação da alma, e durante a minha emancipação da alma, eu vou mudar a minha consciência, não é que eu vou anulá-la. Tá? Pode ser que tenha médios, né? Aliás, pode ser não, existe médios que são inconscientes ao transe mediúnico, só que eles não conseguem depois ter a consciência de todo esse processo. Os médios conscientes, eles têm a lucidez de todo esse processo, eles conseguem até sentir isso acontecendo. A gente consegue sentir todo o processo, inclusive o espírito, inclusive a gente consegue sentir exatamente a percepção, né? Por que eu sinto a percepção do espírito? Eu sinto a dor no coração, eu sinto a dor no peito, a dor no estômago, a dor de cabeça. Por que muitas vezes eu me sinto mal depois que acaba o transe mediúnico e eu preciso chamar o coleguinha ali do médio passista, levanta a mão e fala, preciso de um passe. E passa na hora, tá? E por que isso acontece? Justamente porque, lembra, é de perispírito para perispírito. E é o perispírito, né, que passa o quê? Ele que passa as sensações do espírito. Então, eu pego, se eu estou num trabalho mediúnico que atende, por exemplo, como a gente que é comum na casa espírita, a gente vai atender um espírito sofredor, e o espírito sofredor, ele vai trazer mazelas, ele vai estar em perturbação, inclusive no seu perispírito, eu posso sentir. De acordo com o quê? De acordo com o grau desse meu transe mediúnico. Às vezes a percepção é tão clara, ou seja, está num grau tão alto que eu consigo sentir tudo. E depois ainda fica alguns miasmas, né? Ainda fica algumas sensações fluídicas que eu preciso do passe, o passe vai lá, o passe que meu coleguinha deu, pronto, passou na hora. Até porque ninguém pode sair da mesa mediúnica passando mal. Não sai dali, né? Aquele que é o responsável, vamos colocar assim, o dirigente, ele pergunta um por um, tá bem? Você está bem? Não pode sair, né? Por isso que é importante, por isso que é extremamente importante o passe para o médium. Tá? Tem muitas pessoas que falam, eu não preciso disso. Precisa. Tá? Porque você não sabe o grau, ou ainda está aprendendo, qual que vai ser o grau do seu transe mediúnico. Porque essa mudança, né, ou seja, e essa mudança de consciência aparece porque ela só acontece, porque acontece a emancipação da alma, né, porque acontece o fenômeno anímico antes, e que eu consigo captar todas essas sensações. Há uma sintonia muito grande entre o médium e o espírito, tá certo? Então, aí ocorre uma mudança psíquica, ou seja, ocorre uma alteração, porque eu estou captando tudo isso, as sensações dele, o pensamento dele, tá? Às vezes eu mudo até a minha expressão, justamente dependendo do nível desse meu transe mediúnico, que pode ser bem alterado, tá? Nem todos, né? Aqui os graus, tá? Nem todos, tá? Nem todos vão expressar da mesma forma. E isso não quer dizer que um médium é melhor que o outro. Não, é só forma
de expressão, tá? Alguns vão ser um transe mais leve, outros um transe bem profundo, né? Quando tá um sonambulismo com ação mediúnica, ele está num transe profundo ali, né? É como ele se encontra até numa outra dimensão, né? Ele se vê tudo, né? Ele percebe um mundo espiritual de uma forma mais expressiva. Então, a alma está praticamente bem afastada do corpo, ou seja, houve um processo de emancipação bem intenso ali. E aí essa sintonia está bem presente, tá? Isso no transe profundo. Eu não preciso desse transe profundo na mesa mediúnica comum da casa espírita, tá? Não há necessidade para você atender um espírito sofredor, por exemplo, ter um transe profundo. Não precisa. Então, basta ter um transe leve ou não, tá? E é por isso também que eu vou contribuir, quanto mais profundo for esse transe mediúnico, pode ser que essa minha carga anímica, que esse meu aparato anímico venha também de forma expressiva, tá certo? Então, ele venha como ele vai aparecer mais, lembra que eu vou me sentir mais soltinha, então eu vou falar um pouco de mim também, só que pela educação mediúnica, pelo tempo que eu tenho, né, eu vou tentar ser esse médium mais puro possível, tá? Então, o Kardec traz para nós essas questões do transe mediúnico. Vamos ver aqui da linguagem do pensamento, que nós já colocamos. O que é importante a gente colocar aqui também, tá? Tem, por exemplo, como eu dar a comunicação mediúnica, escrevendo ali, por exemplo, tem como eu fazer a comunicação mediúnica sem transe mediúnico? Tem. Tem sem eu conseguir fazer essa alteração psíquica? Tem sim. Isso acontece com os médios intuitivos. A gente não para pensar nisso, né? Mas se a gente for aprofundar o tema, os médios intuitivos, ou seja, todos são médios intuitivos, até os de transe profundo. Tudo, a intuição é um tema geral, mas nem todos entram em transe. Então, por exemplo, né, para a gente deixar isso para ficar bem claro o conceito, o médium está ali, ele está com a caneta na mão, ele está escrevendo. Mas ele não está no transe mediúnico, ele está recebendo apenas a intuição. Ele está recebendo a intuição, ele está escrevendo, né? Por isso que é o médium intuitivo, ele tá escrevendo, ele passou a mensagem ali. Tanto a gente pode perceber até quando alguns médios vão falar assim, não, isso veio de forma intuitiva. Eu fui intuindo, e escrevi ali. Não houve de forma, pode haver? Sim, mas isso ele não precisa do transe mediúnico para ter intuição, é isso que eu quero dizer, tá? Agora, para outras formas mais complexas, como a semimecânica, mecânica, por exemplo, já precisa de um grau de transe mediúnico, né? Ou seja, como o próprio Allan Kardec coloca, né? Parece que o espírito pega ali a mão do médium, começa a escrever, que era o caso do Chico Xavier, por exemplo, tá certo? Então, aí sim há uma mudança, né? Há uma mudança no psiquismo daquele médium, que é o transe mediúnico. Mas nem sempre, tá? E isso não desqualifica também, tá? Eu posso ter um médium intuitivo, que ele vai dar uma mensagem mediúnica pra gente, uma mensagem totalmente fiel ao que aquele espírito quis colocar, né? Ele vai ter esse compromisso de colocar para nós, só que não precisou do transe, tá? Então, é só uma questão de precisar ou não, tá? Então, que isso é uma questão que muitas vezes a gente falha nisso. A gente acha que todo médium que está ali na casa espírita, ele vai ter pelo menos um grau de transe ali. Pode não ter, tá? Pode não ter. E normalmente ele vai falar assim, o instrutor ali pergunta, fulano, mas você sentiu a sua mão pesada? Não. Você sentiu um impulso na mão? Não, apenas escrevi. Só que aí, né, se o instrutor não for tão preparado assim, ele vai achar, isso aqui é anímico, então. Não é anímico, é só intuitivo. Ele só pegou a mensagem ali, usou o mesmo canal, que é o quê? A transmissão de pensamento. Ele usou o mesmo canal, só que não houve o transe mediúnico. Ou seja, o transe mediúnico, para atribuir, ele não depende, aliás, a qualidade mediúnica não depende do transe mediúnico.
tá? Então, essa é uma outra questão que a gente precisa entender e dá para visualizar isso na prática, tá? Porque a gente tem de colegas que excelentes médiums, excelentes espíritas, excelentes que não precisam e trabalham em mesa mediúnica, consegue captar, eu acho até mais difícil. Consegue captar perfeitamente a mensagem sem sentir dor, sem sentir mão pesada, sem sentir desconforto nenhum, apenas médios intuitivos de excelente trabalho, que precisam ser aproveitados e precisa também ter, né, esse espaço na casa espírita. Então, aqui só um pouquinho mais de definição, né? Depois eu vou compartilhar com vocês os slides, como a gente sempre faz, sobre, né, o médium intuitivo, a diferença do médium intuitivo e do transe mediúnico mais ostensivo, tá? Então, aqui eu vou ter, tá vendo? Os dois têm, pela imagem, né, já dá pra gente ver, os dois têm a ligação. Tem o espírito comunicante, tem a ligação pelo pensamento, mas nem todos, tá, estão ali em uma mudança de psiquismo, ou seja, não há ali uma ação mais ostensiva, por isso que a gente chama de transe ostensivo, apenas um médium intuitivo, tá? Então, por isso que o Allan Kardec colocou para nós, todos nós somos médios intuitivos, né? Se a gente for tentar entender isso que ele quer dizer, todos nós podemos, através do pensamento, porque todos nós pensamos, tá certo? Todos nós, através do pensamento, ou pelo menos a gente deveria pensar, né, Vanderlei? Todos nós, através do pensamento, a gente consegue se comunicar com o mundo espiritual. Por isso que a gente volta aqui lá no primeiro slide, onde ele vai falar que esse intercâmbio entre os dois mundos, espiritual e material, acontece o tempo todo. É o tempo todo. Até porque sempre somos, a gente já nasce, né, com essa questão aqui intuitiva. Agora, alguns vão dar mais atenção para isso, né, vão apurar, vão conseguir, né, trabalhar isso de uma forma melhor, outros não vão conseguir. Aí vai depender do compromisso da pessoa, da vontade, né? Tem muitas pessoas que não querem trabalhar, até mesmo no meio espírita, eu não quero trabalhar como médium, né? Ou, né? Mas aquelas brincadeirinhas, mas isso, então você não é médium, eu me sinto tapada, eu não percebo nada no mundo espiritual. Não percebe porque não está conseguindo ver, aliás, porque não se atenou, não se atentou, perdão, mas percebe. E pode ser material de trabalho, tá? Pode ser um material de trabalho. No meu grupo mediúnico, por exemplo, tem uma colega de trabalho, uma médium intuitiva, excelente. Traz comunicações, assim, de mentores, de excelentes. Né? E é dela intuitivo mesmo. Intuitivo. Não há um transe mediúnico enquanto ela tá escrevendo na psicografia. Ou seja, não modifica a qualidade do nosso trabalho. Vamos ver. Dúvidas, pessoal? Vencemos esses nossos teminhas, né, que foram só para a gente provocar, né, o estudo, perceber como que um tema ele está casado com o outro, né, e para a gente não só entender na teoria, né, como o nosso grupo aqui praticamente é teórico, mas para a gente também, quando a gente pensa, né, quando a gente está na casa espírita, trabalhando com médium passista, como médium, a intuição que a gente tem quando a gente está montando uma palestra, quando está montando uma aula, a intuição que a gente tem quando a gente vai para um trabalho de caridade, não importa o trabalho. Ou seja, o tempo todo nós estamos interagindo com a equipe espiritual. E não esqueça, né, de ligar para o anjo da guarda, tá? Não esqueça. Alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de colocar? Dúvidas sobre algum tema que... Pode falar, Oswaldo, por favor. Eu queria dizer como foram ricos esses dois encontros, viu, Ana? E são temas, assim, que são imprescindíveis para o nosso conhecimento da doutrina espírita.
Eles são temas Sim. que estão na base, né? Então, são encontros para, se possível, serem revistos, os slides serem estudados, não só lidos, né? Mas Sim. estudados também, porque a compreensão do que a gente está estudando, o que é espiritismo, passa muito pela compreensão de tudo isso. Ou a gente vai ficar no raso, né? A gente vai achar algumas coisas ali, mas a gente vai ficar no raso. Então, gostaria de te agradecer, que foi muito rico. Imagina. Esses 2 momentos foram muito ricos. É muito importante, né, a gente estudar esses conceitos, né, justamente como o Oswaldo colocou, para ele sair do raso, né? O grupo de estudo, ele nos oportuniza isso, fazer isso em conjunto, né? Então, é uma delícia estar aqui. Pode falar, Vanderlei. Não, essa questão do animismo mesmo aí, o Oswaldo está falando, dar uma aprofundada, fazer mais uns 2 dias, assim, igual foi agora, só no animismo, seria muito bom. Porque Sim, é muito, como diz, como é que eu posso falar? A casa espírita, o movimento espírita tem muito a visão muito tacanha a respeito da questão do animismo, né? Muito sim. Mal de compreendido, culpa, né? de medo, né? É muito mal compreendido. Porque o fenômeno mediúnico, Vanderlei, muito legal isso que você está falando, ele não é fácil de ser compreendido. Parece que é fácil, tá? Parece que é fácil, quando a gente fala assim, é de perispírito para perispírito. Mas como é que se dá esse circuito mediúnico? Como é que se dá isso? Então, assim, o estudo disso, ele é bem mais profundo, ele é bem cheio de detalhes, e para entender, precisa mesmo de um estudo aprofundado. Precisa. É E a gente pode não esclarecedor, né? perceber, mas dá uma diferença, gente. Quando a gente estuda e depois vai para a mesa mediúnica, por mais que tenha dificuldade, flui muito melhor. Porque a gente vai lembrando. A gente vai lembrando, a gente abre a nossa caixinha anímica ali também, vai lembrando, eu sei esse conhecimento, porque cada comunicação, uma é diferente da outra. Não existe. Todas trazem um desafio diferente, e para nós mesmo, né? Ainda bem, né? Vamos usar a habilidade aqui como uma oportunidade de aprendizado. A gente vai se tornando ferramenta melhor, né? Com certeza. Com Porque eu certeza. ouvi numa palestra até do Jacobson, que é presidente da FEB na área de mediunidade, né? Uhum. Ele comentou, eu nunca li isto, mas ele comentou que André Luiz visitou as reuniões mediúnicas do Chico mais de 700 vezes antes de estabelecer eu não sei se você já leu isso em alguma obra mais Sim. abalizada. Não só do Chico, mas tem mesmo. O próprio André Luiz conta isso, tem isso mesmo. Inclusive, ele observa, né, fenômenos anímicos. Né? Aí o André Luiz fala assim, mas espera aí, não tem nenhum espírito ali se comunicando, por que a médium está falando? Né? Aí eu acho que até o irmão Alexandre também fala assim, não, isso é o mergulho profundo, é o animismo, né? O que a gente comentou aqui também. As obras do Chico são muito ricas também, não tem como a gente fugir delas. Tá certo, pessoal? Mais alguma questão? Na semana que vem, a gente volta com a nossa obra, com o nosso livro. Quem gostaria de fazer a oração final? O Vanderlei tirou até o óculos para se concentrar nele. Quer fazer para nós, Vanderlei, por favor? Semana passada eu fiz, faço de novo. Vai ficar acostumando. Então, vamos lá, né? Continuar tranquilos e serenos assim. Agradecer mais uma vez por esse aprendizado, essa troca de ideias, e que possa cada vez mais nos deixar assim mais conscientes, né, do que a doutrina vem trazer para nós a respeito da vida futura, a respeito do nosso ser, né, de nós mesmos, como os espíritos encarnados, né, e imortais, que possa assim cada vez mais a nossa interação seja mais dinâmica, mais tranquilas, e que todos possam ter assim a consciência e o interesse de perguntar, de ter esse intercâmbio mesmo de dúvidas, né? Que dúvidas é o que nos leva a questionamento e aprender cada vez mais. Que Jesus e os benfeitores, esses espíritos que
que cuidam desse trabalho nosso, possam nos fortalecer sempre o interesse de melhor fazer, de sermos ferramentas e instrumentos da espiritualidade para o bem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Que assim Vanderlei. seja. Obrigada, pessoal. Mais. Ótima Boa noite semana a a todos. Deus Boa abençoe noite. a todos. queridos. Que assim seja. Obrigada. Boa semana tchau. a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.